Você já se perguntou por que você age de uma determinada forma numa situação e de uma forma completamente diferente numa outra situação? Isso não acontece ao acaso. Isso é a forma como seus traços de caracteres se manifestam no dia a dia. Hoje eu vou te ensinar a identificar quais são seus principais traços e como que você pode aproveitar esses traços ao máximo. Os traços de caracteres são marcas emocionais e físicas que a gente carrega desde a infância. Eles são formados ali entre o período da gestação e os 5 anos de idade e eles não mudam. São esses traços de caracteres que determinam a forma como a gente pensa, sente e age. Eles são 5 e todos nós carregamos uma combinação desses 5 traços. O que vai fazer com que uma pessoa seja diferente da outra é a proporção que cada um de nós tem de cada um desses traços. Então, conforme eu vou te mostrando aqui a respeito dos traços, não vai pensando, eu tenho esse traço aí, por isso que eu sou assim. Não, você é uma combinação e o que você vai conseguir identificar aqui nesse vídeo são aqueles que eles são mais fortes em você. Então não se preocupe se você se identificar com 1, 2 ou mais traços. Para você ter uma ideia, eu tenho dos 5, 4 muito altos. Então esses 4 têm um impacto bastante grande na minha vida. Tem pessoas que vão ter 2 ou que vão ter 3. Tem pessoas que vão trabalhar ali bem distribuídos entre os 5. Então existe essa variação, mas você conseguindo identificar aqueles que são mais altos, né? Aqueles que aparecem mais no seu dia a dia, vai facilitar bastante você entender qual é o seu padrão de funcionamento. Todos nós temos um manual de funcionamento. Você sabia disso? Quando eu faço meus atendimentos de análise corporal, inclusive, que eu quantifico ali os traços e que eu trago para o meu cliente como é que é o padrão de funcionamento dele, no final dessa análise eu entrego, esse aqui é o seu manual de funcionamento. É dessa forma que os teus traços agem ali no teu dia a dia, que impactam na tua forma de pensar, sentir e agir. Então, vou dar uma pitadinha aí agora para você em cada um dos traços para você começar a entender um pouco mais sobre como é o seu padrão de funcionamento. Para você entender qual que é o seu padrão de funcionamento predominante, ou quais são os padrões predominantes, você tem que observar 3 coisas: a forma do seu corpo, suas reações emocionais e seus padrões de pensamento. O padrão visionário, que tem relação com o primeiro traço de caráter a ser formado, ele tem um corpo alongado, esguio, que se a gente fosse comparar com uma forma geométrica, seria um retângulo. Tem também os ossos aparecendo, né? A gente vê ali pontas aqui na região da clavícula, os ombros, às vezes no joelho. Também você vai observar que o olhar dessa pessoa é meio distante, meio perdido. Já as reações emocionais são pessoas que tendem a se afastar das outras pessoas quando elas se sentem pressionadas ou incompreendidas. Já em relação aos pensamentos, é uma pessoa que vive no mundo das ideias. A cabeça dessa pessoa está sempre ali em funcionamento, tem ideias incríveis, ideias inovadoras, mas às vezes pode se perder um pouco nessas ideias, principalmente se entrar na dor do traço. O perfil comunicador, que tem relação com o segundo traço de caráter a ser formado, o corpo vai ter ali expressões faciais vivas. Tem um corpo que ele é acolhedor, aquela pessoa que você tem vontade de abraçar, de pegar. São pessoas que elas são mais fofinhas, mesmo que elas não sejam gordas. Embora essa seja uma característica que muitas vezes é presente nesse perfil, isso não é uma obrigatoriedade, mas são pessoas que são agradáveis, que falam com todo mundo, que vão ter bochechas, muitas vezes fofinha, rosada, e a forma geométrica que vai
que você vai fazer a maior relação ali é um círculo. Já as relações emocionais é uma pessoa empática que costuma se colocar no lugar do outro, tá ali disponível, mas pode ser uma pessoa muito carente também se tiver na dor do traço e sente-se abandonada com muita facilidade. Já nos pensamentos busca proximidade, companhia, tá sempre buscando ali manter as relações ativas. Já o perfil dominador, relacionado ao terceiro traço a ser formado, ele vai manter a postura ereta, o corpo um pouquinho projetado para frente, muitas vezes tem ombros largos e a forma geométrica que a gente vai relacionar a ele é como se fosse um triângulo invertido. Já com as relações emocionais, se incomoda quando perde o controle e tem medo de ser enganado. Está sempre desconfiando. Os pensamentos, eles são estratégicos e é bastante comum que apareçam muitos pensamentos como forma de se proteger das outras pessoas. Perfil executor tem relação ao quarto traço de caráter a ser formado. É um corpo robusto, que se a gente for pensar numa forma geométrica, seria o quadrado. Não é uma pessoa necessariamente gorda, mas ela é forte. Sabe aquele cara que é socado? Aquela mulher que é socada com um lutador aí de artes marciais, um judoca, por exemplo, que a gente vê aquela pessoa que tem os músculos ali fortes, mas que tem essa sensação de ser quadrado, uma respiração mais contida. Então, esse é o formato do corpo de quem tem esse perfil. Em relação às reações emocionais, é uma pessoa bastante resiliente, que suporta ali muita coisa e tem uma enorme dificuldade em dizer não. E os seus pensamentos vão ter relação ali com o dever, com as responsabilidades, com um cuidado extremo em não decepcionar as pessoas. O perfil resolutivo, que tem relação com o quinto traço de caráter a ser formado, vai ter um corpo que ele é bem distribuído, é um corpo harmônico. Se a gente for comparar com uma forma geométrica, seria uma ampulheta. É comum, inclusive, que tenha ali a cintura um pouco mais marcada, por exemplo. Não é obrigatório, mas isso pode acontecer. Vai ter os gestos, muitas vezes, mais contido e uma preocupação bastante grande com estética. Nas suas reações emocionais, se incomoda com injustiça e com comparações. E nos seus pensamentos, busca ordem, perfeição e tem medo de errar. E agora o mais importante, como usar cada traço como aliado na sua vida. Mas antes de continuar, eu queria pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal, para aproveitar para se inscrever agora, já clica no sininho para receber as notificações com as novidades que eu publicar por aqui. E se está curtindo esse vídeo, já tasca o dedo no joinha, que isso ajuda aqui no crescimento do canal. O perfil visionário, o maior desafio é o não isolamento. É um perfil que vai tender a querer ficar isolado ali no cantinho dele. Então, buscar por relacionamentos é o maior desafio. A maior força é a criatividade, a visão além do óbvio. São pessoas que vão trazer aí ideias incríveis e inovadoras para o mundo. Sobre o uso prático, você precisa de um tempo para colocar ali as suas ideias no papel. Você pode aproveitar esses momentos de isolamento que você tanto gosta para fazer isso, só prestando atenção se você não está usando esse isolamento para fugir da companhia dos outros. Isso pode acontecer porque você não se cercou de pessoas que vão acolher as tuas ideias, que não vão rejeitar nem você, nem as ideias que você tem. Então, busque se cercar desse tipo de pessoas, porque isso vai ser um incentivo para você trazer para o mundo tudo aquilo que você tem capacidade de trazer e que é só o perfil visionário que pode fazer isso. Perfil comunicador. O maior desafio é a dependência emocional. É muito comum que as pessoas que tenham esse perfil acabem se apegando a algumas pessoas e deixando de fazer as coisas para si e fazer pelos outros. Então observa se isso está acontecendo e começa a confiar mais
naquilo que você faz, em estar mais tempo com você, do que ficar mais tempo com os outros, mesmo que essas pessoas façam mal na sua vida. A maior força é a comunicação e os vínculos. Então você pode usar essa tua força para criar vínculos fortes com pessoas, desde que você tome cuidado com aquilo que eu falei agora sobre dependência emocional. E para se comunicar, você tem uma facilidade incrível para isso. O uso prático disso é você aprender a criar uma rede de apoio, mas também a desenvolver uma autonomia afetiva. Você aprender a conviver consigo sem precisar depender dos outros. No perfil dominador, o desafio é querer controlar tudo. Olha só, a gente só tem controle sobre as coisas que dependem da gente. A gente não consegue ter controle sobre os outros. Então isso pode trazer uma frustração muito grande no teu dia a dia se você não aprender a discernir aquilo que está sob seu controle e aquilo que não está. Sua maior força é liderança e estratégia. Então aproveita isso para colocar em prática no seu dia a dia. Liderar as pessoas e criar estratégias para que as coisas se desenrolem de uma forma mais simples, mais fácil e que traga bons resultados para todo mundo. No uso prático, inspire ao invés de querer dominar. E use a tua clareza para trazer mais segurança para as pessoas que estão à sua volta. O maior desafio é suportar além do limite. Na verdade, é saber impor limite, saber dizer não. Você precisa observar as situações e avaliar se realmente vale a pena você suportar aquela situação e por quanto tempo. Ou se vale a pena você dizer não e partir para uma outra tarefa, para uma outra situação e até para outras pessoas à sua volta. A sua maior força é disciplina e capacidade de realização, sem contar a sua enorme capacidade de organizar coisas, né? Principalmente rotinas ali do dia a dia. O uso prático é aprenda a dizer não. Já falei isso 3 ou 4 vezes aqui. E usa a tua força para executar as tarefas sem se sobrecarregar. Para o perfil resolutivo, o desafio é autocobrança excessiva. Então, aprenda a fazer as coisas com mais leveza, sem se cobrar, sem precisar fazer as coisas de forma perfeita, embora seja a perfeição que você esteja buscando. Lembra daquela frase, feito é melhor que perfeito? Tenta colocar isso em prática no seu dia a dia. A sua maior força é excelência e comprometimento. Use isso a teu favor. E no uso prático, aprenda a valorizar o processo e não só o resultado final. Você vai ver como a vida fica muito mais leve dessa forma. Você percebe como cada traço tem os seus recursos e os seus desafios? Quando você aprende a utilizar esses recursos a teu favor, você transforma aquelas situações que seriam difíceis e impossíveis, situações onde você estaria sofrendo, em situações que você consegue extrair alguma coisa de bom para a sua vida. Ainda que para isso signifique se afastar, né, de pessoas, de situações e de ambientes, porque é isso que a gente precisa observar dentro do nosso padrão de funcionamento. A gente não precisa se encaixar com as pessoas que a gente convive, quais situações e com os ambientes. A gente precisa entender como que é o nosso padrão de funcionamento. Lembra ali a gente tem o nosso manual de funcionamento, né? Então entender como é que esse padrão ele funciona para saber avaliar se esses ambientes, essas pessoas, essas situações, se elas estão adequadas para a gente, não tentar se adequar a eles. E aí, você conseguiu se identificar em algum desses perfis? Se conseguiu, coloca aí embaixo nos comentários que eu quero saber o que fez mais sentido para você. Deixa aí embaixo para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.